Bora lá, bora lá. Como é que vocês estão? Bom demais? Vamos para aula agora do 80 box. O box 80. Deixa eu ver como é que tá esse trem aqui. Para não ficar um negócio avacalhado. Já deixei demarcado aí para vocês. Vou explicar um por um. A linha verde representa o box de 80. As duas linhas brancas representam o box de 120. E a linha rosa, o box de 33. Fechou? Então, bora aqui mostrar para vocês no Red também, como eu faço no Red, tá? Adicionar mais uma linhazinha aqui. E agora eu vou aguardar o box de 80 fechar. Beleza? Entenda que a referência do box 33 é a confirmação da minha entrada, tá? Então aqui eu vou estar fazendo o Red, vai ter operacional normal e vou estar fazendo o Red para mostrar para vocês, tá? Não todo. A questão da proteção. Primeira conta que a gente vai entrar é a 29, beleza? Ó, não fechou o box, mas fechou o de 33, tá? Então não alinhou. Então, bora ver. Assim que alinhar, aquele ponto ali vai me dar a base onde eu vou deixar a linha, tá? Vou colocar um pouco mais acima. E o ideal é aguardar o box fechar, beleza? Porque é aquele lance. Nada sobe para centro e nada desce para centro, beleza? Aqui eu tenho que estar dando prioridade na compra, tá, galera? Porque eu estou acima de 0%. Fechou o box lá. Bora ver. Aí você vai e põe. Tem que pôr no olho do mosquito, tá? Então você sabe aí, ó, que esse box de 33 é o ponto-chave. Vamos colocar a outra linha lá para poder ser a entrada certinho, tá? Vou colocar bem no olho do mosquito mesmo para a gente poder ver. Então, igual eu falei para vocês, a gente tem que dar prioridade na compra. Nesse caso, a compra nossa seria na linha rosa, beleza? Então você entenda que a sua entrada vai ser aqui, ó, e não pode transpor ali, beleza? Então você sabe que se o box vier para fechar ali, você tem que meter o pé. Fechou? Então bora ver. Por que ali no de 33? O box, o de 80 não fecha na linha verde? Então se ele fechar na linha verde, aqui não tem o porquê você estar no trade. Se ele transpor, tá? Beleza? Tem isso em mente aí, dedinho em cima do stop, conta, conta 29, depois nós vamos usar a conta 28. Fechou? Deixa eu mudar aqui, conta 29. Beleza? Não dá erro. E ali a ideia é scalpear rápido, tá? Vamos ver. Tem que aguardar, tá? Beleza. O box de 33 fechou. Vamos ver se ele retorna. Ele não pode fechar abaixo, tá? Não tem problema ele fazer pavio, mas ele não pode fechar abaixo. Fechando abaixo, aí você tem que meter o pé. Vamos ver.
Não é porque o stop tá lá 1.200 que eu vou aceitar 1.200, tá, galera? Não tem isso não. Fechou de 80 aqui, mas não fechou de 33 lá. Tá? Bora ver. Em 28 eu tenho que entrar. Vamos ver. Vamos ver a quantidade, tá certo. Entrei na de 28 aqui, tá? O stop geral das duas é embaixo na linha verde. Beleza? Bora ver. Ah, como que você vai fazer para zerar isso tudo? Tem que dar um jeito. 0 a 1, 0 a 29, depois 0 a 28. O preço tem que voltar, tá? Ver se liquida. Se você for tirar a diferença do que eu tô de uma para outra, é 15 dólares só, apenas. Tá? Então por isso tem que mudar muito rápido, cara. Vou deixar 29 aqui, beleza. Se o trailing stop já subir no 33, a gente está protegido, tá? Vamos ver se liquida. Tem que passar, tá? Tem que passar a linha rosa aí. Tem que aguardar, você tem que esperar, tá? Tem que esperar. Se fechar de 33, tem que fechar para cima, né? É o ideal para nós. Beleza? Aí ele liquidando, ele vai em 1,47. Aí o trade vai ser bonito, tá? Esse é o tipo de hedge que eu faço. Como que eu faço o contrário? Se o preço voltar, eu faço o contrário. Vendo o contrário, scalpeando curto, tá? Sem muito estresse. Vamos ver se vai liquidar aí. Vamos pro 0 a 0 na última lá embaixo. Beleza. Scalpeando. 200 pilas já. Tem que bater em 33 para o outro subir pro 0 a 0, tá, galera? Só que o stop é lá, ó. O stop é aqui, ó. Já. Eu vou passar pro 0 a 0 para a gente não correr risco nenhum. Beleza? Tô literalmente no 0 a 0. Ele tem que ir, tá? Ele tem que fechar o de 80 aqui. E eu tô mostrando para vocês o de 80, só que no 33, né? Mas vocês entendem que o de 80 é na linha verde, tá? É isso aí. O trailing stop vai subindo sozinho. Vai executar a última lá de baixo, que o preço tende a voltar. O certo era eu vender em outra conta aí, para fazer o hedge contrário aí, tá? Com menos quantidade de contrato possível. Então eu já estaria pegando vendido, executando minhas ações de pouquinho em pouquinho, beleza? Vamos ver como é que tá aqui. Ah, não, tá do jeito que dá para vocês poderem entender. Agora eu vou colocar de 80. Esse é o box de 80. Ó, seguindo a lógica aí. Beleza? Linha verde, conforme eu falei com vocês. Tá liquidando. Então temos três contas aí. Duas contas com três contratos cada. Pegando a tendência, conforme eu falei com vocês, só vocês observar isso. Tá acima do ninho aqui, ó. É só compra, filho. Tá abaixo. Só venda. Você vai buscar o melhor ponto na venda. Só isso você tem que memorizar, cara. Tirando isso aí, o resto é mamão. Tá?
Na verdade, isso é o mais mamão de tudo, né? Vamos ver se eu executo. Pô, tá pertinho, não vai executar não. Eu teria que estar vendendo em outra conta aí, tá? Vendendo em outra conta aí. Porque a todas aqui para baixo eu já estou protegido. Então, se o caso o preço for, eu teria que vender menos que 6 contratos ali, tá? Então, seria o quê? 2 contratos no máximo, beleza? Se caso ele andasse contra, eu, eu já teria o respaldo de 4 contratos. Então, de qualquer forma, estaria positivo, beleza? É essa forma que eu faço, esse jeito que eu descobri para ganhar dinheiro, um jeito mais simples para mim. Eu vou ensinar vocês. Nesse caso que eu estou com 3 contratos, eu já estaria pegando com 2 contratos uma quantidade também que eu poderia estar deixando o preço andar, tá? Então, se eu entrasse aí com 10 contratos aí também contrário, eu iria transpor a minha compra. Então, eu poderia correr o risco de andar negativo, entendeu? Então, o que que eu faço? Na 128 deu 189. Bora ver a outra aqui. E essa que está correndo está 166 até agora. Se pegando tudo em 1,47, dá bom, tá? A gente termina com mais de 354. Fechou? Então vocês entenderam que se eu tivesse vendido na linha verde aqui em cima, em 80p, com 10 contratos, eu iria transpor a quantidade de lote que eu estava comprado, tá? Então era bem dizer um trade arriscado. Um trade arriscado isso aí, tá? Porque se ele estourasse, se ele rompesse o topo de uma vez e fosse embora, fosse lá para 1,47 de uma vez, a quantidade de contrato que eu tinha para zerar aqui não ia suprir o tanto que eu entrei vendido, tá? Então automaticamente eu ia desequilibrar meu head, beleza? Zerando aí, a gente já fica com essa aula assim mesmo para vocês terem uma noção. Box 80, definição e head, como que você entra nele, como que você demarca. Se você for demarcando cada um por cores, vai ficar muito mais fácil de você aprender, tá? Muito mais fácil mesmo. É isso. Se, por exemplo, eu entrei com 10 lá e o preço fosse de uma vez, eu teria que dobrar a quantidade de contrato na compra para poder suprir minha perda, tá? É assim que funciona o hedge. Beleza? Então o preço está sambando aí, não está indo. Fechar 120, você vai lá, pega a linha branca, marca no 120 e vai fazendo as escadinhas. É assim que eu faço, só que eu não fico muito tempo no gráfico, tá? Não fico muito tempo no gráfico. Beleza? É basicamente uma, duas operações estourando e tchau, obrigado. Não quero saber o que vai acontecer, eu só analiso ali, busco estar dentro daquilo que eu já tenho costume. Tchau, obrigado. Beleza? Então entenda, para você sair positivo, você tem que estar na tendência que está confirmando a tendência, o lado certo tem que estar positivo e com mais contraste do que com o lado oposto, tá? Então se eu entrasse com 10 aí agora e 3 comprado, eu estaria muito arriscado, porque eu estaria duas vezes o prejuízo, sendo que o certo seria o oposto, tá? Eu tenho que estar alavancado no lado que está me positivando. Lado que está negativo, tem que estar o menos contrato possível para poder não desbalancear a sua entrada. Fechou? E o ouro sendo ouro, ele estoura isso aí de uma vez, não tem nada que para, tá? Não tem nada que para, ó. Fechou lá. Ó, começou.
É isso aí, ó. Fechou, tá? Fechou nesse ponto, o que que você tem que fazer? Saímos com 97 na conta 29. Bom demais. E na conta 28, 189. Por quê? Porque a gente pegou um pouco mais abaixo. Entendeu? Então é isso. Mais uma aulinha de head para vocês em 80p. O box agora foi o 80p como referência. Mas o que vocês têm que ter em mente é sempre a demarcação e usa cores. No caso, as linhas brancas representando o box de 120, a verde o de 80 e a rosa ali, no caso, você pode pôr a cor que você quiser, tá? E a rosa representando 33. Fechou? Então, da mesma forma, se eu fosse dar entrada na compra aqui, ó, eu saberia que eu não poderia transpor aqui e nem dois abaixo, porque aí já está muito próximo de 120. Vai correr um risco, tá? Não compensa você fazer isso. Beleza? Mas a ideia que eu quero passar para vocês é o quê? Isso aqui nada mais é do que a cauda do de 120. Olha lá. E ó que 120 fechou rápido, né? Aí já tava pareado, não tinha reparado isso. Tá? Não tinha reparado. Então olha que interessante lá para vocês verem. O de 80 fechou junto com o de 120. Ó. Top demais, tá? Top demais. Eu teria que ter demarcado lá, não demarquei, porque morguei, tá? Era para ter colocado a linha em cima, esqueci. Mas enfim. Mas deu para ver que o de 80 pareou com o de 120, ó. Muito bom isso, tá? Muito bom mesmo. Porque te dá uma chance de você pegar num ponto top. Eu sempre costumo pegar é a cauda do de 120 para me respaldar do preço andar rapidão, beleza? Então aqui neste caso que ele fechou consolidado assim, se ele ficar consolidado para você, é um rio de dinheiro no red, cara. Rios de dinheiro no red, tá? Principalmente igual 120. De 120 aí, ó, ele tá com 3, ele costuma ir até 8, tá? Lateral. Aí você tem que estar escolhendo um dia que tá meio morto para você fazer isso, tá? Beleza? Então é isso. Aula rapidinho. Deus abençoe. Bom demais. Top demais a aulinha aqui. Espero que vocês tenham entendido. Não entendeu? Manda nos comentários ou entra no nosso grupo VIP. Venha fazer parte aí e pegar as aulinhas e o curso também. Tamo aí. Show? Fui. Tamo junto. Até mais. Graças a paz. Valeu.